Olá pessoal, como vocês estão? Que coisa boa estar aqui com vocês nesse nosso projeto da resolução comentada de provas do Enem, onde nós apresentamos para você a resolução das provas do Enem e que deixamos você apto num treinamento maravilhoso para fazer a prova do Enem deste seu ano. Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, especificamente da disciplina de História, e quero aqui apresentar a vocês a resolução da prova do Enem de 2021. Nós vamos apresentar a prova de cor azul e eu vou agora abordar a questão número 85, que é uma questão ótima, principalmente porque nós podemos fazer até mesmo algumas abordagens, quem sabe ajudando repertórios redacionais. Nós vamos falar sobre sociedade brasileira ainda em períodos imperiais, mas que tem uma relação muito próxima a nós. Eu quero que você aqui me acompanhe na leitura deste anúncio para depois eu entender a questão. Olha só a chamada da questão. Ela fala sobre escravo fugido. No dia 8 de outubro do ano próximo passado, fugiu da fazenda de Bom Retiro, propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, o escravo José, pardo claro, de 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente do lado superior, cabelos avermelhados, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Intitula-se Forro e quando fugiu, a primeira vez esteve contratado como camarada em uma fazenda de Capivari. Quem o apreender e entregar ao seu senhor no amparo ou o recolher da cadeia em qualquer parte será bem gratificado. E protesta-se com todo o rigor da lei contra quem a outorga, né? Quem o outorga. No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? O que o escravo fazia para resistir à escravidão? No final das contas, essa é a pergunta. Aqui eu tenho um anúncio. O anúncio, resumidamente, é o seguinte: procura-se negro fugido. O escravo está fugido. O Negro José fugiu. Vamos atrás do Negro José. Ele descreve, faz até algumas considerações, como dizer que lhe falta um dente, né? É uma consideração, quem sabe nesse momento, importante. E aí ele será mais rapidamente conhecido, reconhecido no caso. E aí, quem conseguir pegar esse negro e devolver para o seu verdadeiro dono, ele será gratificado a isso. Quer dizer, as vidas humanas, a vida deste negro não se importava bem com ela. Ele era um material, uma peça, um material falante. Era assim que se dizia antigamente. Ele era um material falante. Eu estou aqui diante de uma câmera. Isso aqui é um material não falante. Eu estou diante de um escravo. Ali é um material falante. Praticamente, a diferença que vai existir entre um e o outro é exatamente essa comunicação e principalmente o preço. Mas não se ligava a uma condição de sensibilidade. Então, o escravo fugiu. Por que ele fugiu? Pela opressão, pelo trabalho exagerado. Quais são as condições que fizeram com que existisse, portanto, essa condição? Aí você diz, claro que deva ter sido a condição ligada à opressão. O escravo era diminuído, o escravo era perseguido, o escravo era humilhado, era utilizado, portanto, por essa grande produtividade que existiam dentro das fazendas. Aqui, se nós formos olhar, estamos no século XIX, é o período do Segundo Reinado, é o período da produção do café. Precisamente, eu não posso dizer que é o Segundo Reinado, né? Porque o Primeiro Reinado poderia até ser incluído. Só para você ter uma ideia, o Primeiro Reinado é de 1822, com a proclamação da independência, até 1831. Então poderia ser o Primeiro Reinado também. Quem sabe eu imaginei demais e seria bom a gente só ficar na ideia do século XIX. Mas dentro desse século está os reinados brasileiros, né? O Império Brasileiro, onde está o Primeiro e o Segundo Reinado. Então, nesse caso, o que eu tenho a avaliar é a questão das resistências. Fugas, conflitos, assassínios.
assassinatos eram vistos como até mesmo comuns neste momento em que a fuga ia acontecer. Por quê? Para acabar com aquela possível perseguição que poderia existir. E, é claro, a partir do momento que a fuga foi bem sucedida, abrigos eram construídos chamados tipicamente de quilombos, que no caso os negros tentavam resistir nesses quilombos ao máximo possível. Onde, por sinal, não nesta época, porque é de um período bem anterior, um dos mais importantes quilombos da história do Brasil é o Quilombo dos Palmares. Isso é na região de Alagoas, tá certo? Liderado por um negro brasileiro, ele é alagoano, que é exatamente o Zumbi. Para quem não sabia, Zumbi é brasileiro. Ele não era africano, ele tinha a descendência africana dele, mas ele era brasileiro. Tudo bem? Então vamos para essas resistências. Vamos tentar encontrar a opção que diga dessas resistências. Opção A, criação de relações de trabalho. Opa, já achei. Você é daqueles que quando acha a resposta logo na opção A se decepciona? Não fique assim. Nós estamos avaliando todas as outras opções. Então, você chegou à opção em que eles fazem a resistência por essa questão de trabalho. Não suportam isso. Então, resolvem resistir aos seus donos, aos seus patrões, exatamente por conta dos trabalhos exagerados. Tudo bem? Opção B, fundação de territórios quilombolas. Isso é uma resistência também, mas você vai notar que principalmente pelo período, eu disse a vocês que o Quilombo dos Palmares, por exemplo, é num período bem anterior, era mais condicionado, era mais intensamente fabricado. Então o que fica errado aqui é porque no período que eu estou avaliando da questão eu já não tenho tantos quilombos, mas é uma forma de resistência também, mas não é tão agora visto como outras resistências. Então a opção B cai fora, fica de fora da minha escolha exatamente pelo período. Opção C, suavização da aplicação de normas. Não eram suaves. Se fossem suaves, quem sabe seriam aceitas, né? Hoje em dia nós temos uma política trabalhista com muitos direitos, mas ainda existem opressões, mas são mais suaves que em períodos anteriores. Opção D, regularização das funções remuneradas. Como no século XIX, com escravidão, poucas funções eram remuneradas, então pouco se tinha regulamentação. E se tivesse regulamentação de funções remuneradas, não seriam ligadas ao negro, que eram escravos. Entenderam? Então não tem nada a ver. E a opção é constituição de economia de subsistência. Se a economia fosse de subsistência, não existia escravidão. Porque essa de subsistência é para a existência daquela fazenda, daquele território, daquela chácara, daquela família. Então, se a produção é de subsistência, quem trabalha é o próprio dono da região e não precisaria de escravos para fazer isso. Então não teria resistência. Então a opção correta é só a opção A mesmo, porque fala da resistência melhor deste negro. E aí chegamos ao final de uma outra questão. Uma questão que tem um anúncio, um palavrilhado, portanto, daquele período e que eu consegui entender que é graças a esse tipo de postura que existia num Brasil imperial que foi se fundamentando as desigualdades e principalmente um processo aqui no Brasil, infelizmente existente, que é do racismo. Então, neste caso, nós temos, portanto, uma questão que tanto me ajuda na parte histórica, como na formação sociológica brasileira, como também na formação de repertórios para uma redação. E aí, a questão lhe ajuda em todos os sentidos. Entenderam? Meus amigos, muito obrigado aí pela atenção. Espero que o treinamento continue sendo intenso para que você alcançar seu grande objetivo, que é entrar na universidade. Lhe desejo sucesso e até a próxima.